Deixe eu começar com uma afirmação que talvez incomode alguns homens. A maioria dos homens não perde oportunidades com mulheres porque é feia, pobre ou porque não tem status suficiente. Eles perdem oportunidades porque falam de uma forma que transmite insegurança. E o mais interessante é que quase ninguém percebe isso. Muitos homens acreditam que a atração é criada através das palavras certas. Passam horas procurando mensagens perfeitas, técnicas secretas, frases prontas ou truques psicológicos para chamar atenção. Mas existe um problema. Mulheres raramente se conectam com palavras isoladas. Elas respondem muito mais à energia, ao comportamento e à forma como um homem se comunica. Pense nisso. Dois homens podem dizer exatamente a mesma frase. Um parece confiante, o outro parece desesperado. Um gera curiosidade, o outro gera pressão. As palavras são iguais, a diferença está na forma como elas são entregues. E é aqui que a maioria dos homens falha. Eles entram em conversas tentando provar valor, tentam mostrar conquistas, tentam demonstrar inteligência, tentam convencer a mulher de que merecem atenção. Mas homens de alto valor fazem algo completamente diferente. Eles não entram numa conversa tentando ganhar aprovação. Eles entram numa conversa assumindo que já tem valor. E essa diferença muda absolutamente tudo. Porque quando um homem para de buscar validação, a sua comunicação muda, o seu tom muda, as suas perguntas mudam, as suas reações mudam. E principalmente, a impressão que ele causa muda. Neste vídeo, vamos explorar 5 formas de comunicação que costumam diferenciar homens que geram atração daqueles que acabam sendo ignorados. Não estamos falando de manipulação, não estamos falando de jogos emocionais, não estamos falando de fingir ser alguém que você não é. Estamos falando de comportamentos que demonstram confiança, autenticidade e maturidade emocional. Algumas destas ideias podem desafiar aquilo que você sempre ouviu sobre relacionamentos. Outras podem fazer você perceber erros que vem cometendo há anos sem notar. Mas se você prestar atenção até o final, existe uma boa chance de começar a enxergar conversas, atração e relacionamentos de uma maneira completamente diferente. E talvez a maior surpresa seja descobrir que aquilo que você acreditava ser o problema nunca foi realmente o problema. 1. Pare de tentar impressionar. Homens de alto valor não entram em modo de aprovação. A primeira característica dos homens de alto valor é algo que parece simples, mas muda completamente a dinâmica de uma conversa. Eles não tentam impressionar. Isso parece contraditório, porque muitos homens acreditam que precisam demonstrar constantemente o seu valor para conquistar atenção. Então começam a listar conquistas, falam sobre dinheiro, falam sobre trabalho, falam sobre objetivos, falam sobre tudo aquilo que acreditam que irá aumentar o interesse da mulher. Mas existe uma diferença enorme entre demonstrar valor e tentar convencer alguém de que você tem valor. Quando um homem tenta convencer, ele transmite uma mensagem invisível. A mensagem é: espero que isto seja suficiente para você gostar de mim. E essa energia costuma ser percebida muito mais rapidamente do que ele imagina. Homens de alto valor operam de forma diferente. Eles não escondem quem são, não diminuem suas conquistas, mas também não transformam a conversa numa apresentação de currículo. Eles permitem que as informações apareçam naturalmente, porque não sentem necessidade de provar nada. E essa atitude gera uma impressão poderosa. Quando alguém não parece desesperado para ser aprovado, automaticamente parece mais seguro. Outro ponto importante é que homens de alto valor fazem perguntas por curiosidade genuína. Não fazem perguntas apenas para parecer interessantes. Não fazem perguntas apenas para manter a conversa viva a qualquer custo. Eles querem realmente entender quem está do outro lado. E isso cria conversas muito mais naturais.
A maioria das pessoas está acostumada a interações superficiais. Quando encontram alguém que realmente escuta, isso se torna memorável. Existe também um erro comum que precisa ser mencionado. Muitos homens confundem confiança com arrogância. São coisas completamente diferentes. Arrogância tenta mostrar superioridade. Confiança não precisa competir. Arrogância quer impressionar. Confiança quer conectar. Arrogância procura validação. Confiança já se sente validada internamente. E essa diferença aparece em cada detalhe da comunicação. No tom de voz, na postura, nas respostas, nas pausas, até mesmo na capacidade de não sentir necessidade de preencher todos os silêncios. Homens de alto valor entendem que nem toda conversa precisa ser perfeita. Nem toda interação precisa gerar resultados imediatos. Nem toda mulher precisa gostar deles. Essa mentalidade reduz a pressão. E quando a pressão desaparece, a autenticidade aparece. Ironicamente, é exatamente nesse momento que muitas pessoas se tornam mais atraentes, porque deixam de atuar, deixam de perseguir aprovação e começam simplesmente a mostrar quem realmente são. Se existe uma mudança que pode transformar imediatamente a forma como você conversa com mulheres, talvez seja esta. Pare de perguntar a si mesmo como impressioná-la. Comece a perguntar se você está sendo autêntico. A resposta para essa pergunta costuma revelar muito mais do que qualquer técnica. 2. Eles falam como se tivessem opções, porque a necessidade muda completamente a conversa. Existe uma característica que quase sempre separa homens confiantes daqueles que vivem correndo atrás de validação: a forma como lidam com opções. E antes que alguém entenda errado, não estamos falando de colecionar relacionamentos ou de jogar com sentimentos. Estamos falando de mentalidade. Homens de alto valor falam com mulheres como pessoas que já possuem uma vida completa. Eles não entram numa conversa agindo como se aquela interação fosse a única oportunidade da sua vida. Porque quando alguém acredita que tem apenas uma chance, a pressão aparece. E quando a pressão aparece, a comunicação muda. As respostas ficam forçadas, a necessidade fica evidente, a ansiedade começa a conduzir a conversa. Muitos homens acreditam que precisam responder instantaneamente, precisam manter o interesse o tempo todo, precisam evitar qualquer erro, mas essa preocupação excessiva frequentemente cria o efeito contrário. Homens de alto valor entendem que a sua felicidade não depende de uma única pessoa. Eles possuem objetivos, possuem interesses, possuem amizades, possuem responsabilidades, possuem uma identidade própria. E isso influencia diretamente a forma como se comunicam. Eles não falam a partir da escassez, falam a partir da abundância. Quando você sente que sua vida é valiosa, independentemente da resposta de alguém, sua postura muda naturalmente. Você deixa de implorar atenção. Deixa de forçar conexão. Deixa de transformar cada conversa num teste de aprovação. E algo curioso acontece. As conversas ficam mais leves, mais agradáveis, mais autênticas. Porque ninguém sente que está carregando o peso das expectativas do outro. Outro aspecto importante é que homens de alto valor não confundem interesse com obsessão. Eles podem gostar de alguém sem transformar essa pessoa no centro absoluto da própria existência. Isso cria equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional costuma ser muito mais atraente do que intensidade descontrolada. O problema é que muitos homens foram ensinados a acreditar que insistência é demonstração de valor, mas insistência excessiva frequentemente comunica insegurança. Já a tranquilidade comunica confiança. Quando um homem sabe que continuará bem independentemente do resultado da conversa, ele transmite uma estabilidade que poucas pessoas conseguem fingir. E isso não é uma técnica. É consequência de construir uma vida que não depende da aprovação dos outros. No final, a grande lição é simples.
Homens de alto valor não falam como pessoas que estão tentando desesperadamente conquistar uma oportunidade. Eles falam como pessoas que já valorizam a própria vida. E essa diferença muda tudo. 3. Eles não tentam controlar a percepção dela, a confiança silenciosa que quase ninguém percebe. Existe um comportamento silencioso que poucas pessoas percebem. Homens de alto valor não passam o tempo todo tentando controlar a forma como são vistos. Pense em quantas vezes alguém entra numa conversa preocupado com cada detalhe. Será que pareço interessante? Será que estou dizendo a coisa certa? Será que ela gostou desta resposta? Será que estou causando uma boa impressão? Quando a mente está ocupada tentando administrar a própria imagem, ela deixa de estar presente na conversa. E isso cria uma sensação estranha. A interação perde naturalidade. Tudo parece calculado. Tudo parece ensaiado. Homens de alto valor entendem algo importante. É impossível controlar completamente a percepção dos outros. Algumas pessoas vão gostar de você, outras não. Algumas vão entender suas intenções, outras vão interpretar tudo de forma diferente, e isso faz parte da vida. O problema é que muitos homens gastam uma quantidade enorme de energia tentando evitar qualquer possibilidade de rejeição, tentam parecer perfeitos, tentam esconder defeitos, tentam eliminar qualquer característica que possa gerar julgamento. Mas essa busca constante por aprovação cria exatamente aquilo que eles estão tentando evitar: insegurança. Quando alguém parece excessivamente preocupado com a própria imagem, essa preocupação se torna visível. Já a confiança funciona de outra maneira. Ela surge quando você aceita que não precisa agradar todo mundo, não porque é indiferente, mas porque entende que conexão verdadeira não nasce da perfeição, nasce da autenticidade. E existe algo extremamente libertador nisso. Você para de monitorar cada palavra, para de analisar cada reação, para de transformar cada conversa numa avaliação e começa simplesmente a participar da interação. A maioria das pessoas consegue sentir essa diferença, porque a autenticidade tem um efeito difícil de explicar, mas fácil de perceber. Ela transmite conforto, transmite estabilidade, transmite presença. Por isso, homens de alto valor não passam o tempo todo perguntando a si mesmos como estão sendo vistos. Eles estão ocupados demais vivendo a conversa. E essa talvez seja uma das formas mais subestimadas de confiança que existem. 4. A maioria dos homens fala demais e revela insegurança sem perceber. Agora precisamos falar sobre algo que muitos homens não gostam de ouvir. Muitos estão falando demais e não percebem o que isso comunica. Não é sobre ser comunicativo, não é sobre gostar de conversar, é sobre usar palavras como mecanismo de compensação. Quando alguém não se sente suficientemente seguro, frequentemente tenta preencher o espaço com explicações. Explica demais, justifica demais, defende demais, tenta convencer demais e acaba revelando inseguranças que nem precisava mostrar. Talvez seja a hora de uma reflexão honesta. Quantas vezes você tentou provar seu valor numa conversa? Quantas vezes sentiu necessidade de explicar por que tomou determinada decisão? Quantas vezes procurou aprovação antes mesmo de alguém questionar você? Esses comportamentos são muito mais comuns do que parecem. Mas existe uma boa notícia: eles podem ser corrigidos. Homens de alto valor entendem que nem toda opinião precisa ser defendida, nem toda escolha precisa ser explicada, nem toda crítica precisa receber uma resposta imediata. Eles sabem permanecer tranquilos, sabem ouvir, sabem responder sem transformar cada interação num debate. E talvez seja exatamente aqui que muitos homens precisem acordar, porque confiança não é falar mais alto, não é dominar a conversa, não é ter sempre a última palavra. Confiança é permanecer estável mesmo quando não está tentando controlar tudo.
Quanto mais você desenvolve segurança interna, menos necessidade sente de convencer os outros. E isso cria uma presença completamente diferente. Uma presença mais calma, mais madura, mais equilibrada. Então faça a si mesmo uma pergunta simples. Você está conversando para se conectar? Ou está conversando para provar alguma coisa? Essa diferença pode mudar completamente a forma como as pessoas percebem você. E mais importante, pode mudar a forma como você percebe a si mesmo. 5. Eles criam conversas que despertam emoções, não entrevistas sem fim. A última característica é provavelmente uma das mais ignoradas. Homens de alto valor entendem que grandes conversas não são construídas apenas com informações, são construídas com emoções. Muitos homens transformam conversas em entrevistas, uma sequência interminável de perguntas e respostas. Tudo funciona, mas nada é memorável. E esse é o problema. As pessoas raramente lembram de todos os detalhes de uma conversa, mas costumam lembrar de como se sentiram durante ela. Por isso, homens de alto valor prestam atenção na experiência emocional da interação. Eles estão presentes, escutam de verdade, demonstram interesse genuíno, permitem que a conversa tenha ritmo, permitem que existam momentos leves, momentos descontraídos, momentos espontâneos, sem pressão, sem roteiro, sem necessidade constante de impressionar. Essa abordagem cria algo importante: conexão, porque conexão não surge quando duas pessoas apenas trocam informações. Ela surge quando duas pessoas compartilham experiências, percepções e emoções de forma natural. Outro ponto fundamental é que homens confiantes não tentam acelerar tudo. Eles entendem que conexão leva tempo, confiança leva tempo, relacionamentos levam tempo, e justamente por isso não agem como se tudo precisasse acontecer imediatamente. Existe uma tranquilidade nessa postura, uma sensação de que não há nada para forçar, nada para perseguir, nada para manipular. Apenas duas pessoas se conhecendo. E talvez seja exatamente isso que torna essas conversas tão diferentes. Elas não parecem uma tentativa de obter algo. Parecem uma oportunidade de descobrir algo. Quando você muda essa mentalidade, a forma como fala também muda, a energia muda, a experiência muda e muitas vezes os resultados mudam junto, porque as melhores conversas raramente são aquelas em que alguém tentou impressionar, são aquelas em que alguém conseguiu criar uma conexão genuína. Vou encerrar com uma afirmação que pode gerar discussão. Talvez a maior razão pela qual muitos homens fracassam nas conversas não seja falta de aparência, dinheiro ou status. Talvez seja porque passaram anos tentando parecer valiosos em vez de desenvolver valor real. Quando você para de buscar aprovação, começa a transmitir algo muito mais poderoso: autenticidade. E essa é uma qualidade que nenhuma frase pronta consegue substituir. Agora quero ouvir você. Qual destas 5 ideias mais chamou sua atenção? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu leio muitos deles e vou responder vários pessoalmente. Vamos continuar esta conversa juntos.